Porque a marca ela só consegue ter a força quando ela consegue ter realmente despertar um desejo, alguma coisa bem emocional também nas pessoas, né? Então, esse apelo emocional, acho que é algo que é super importante da marca ter sempre um ponto de visão, porque a empresa tem seus objetivos de negócio, comerciais e tal, e às vezes um produto ele tem que ser de uma forma de engenharia perfeito, né, funcionando, reloginho e tal, mas o ponto emocional não pode nunca ser esquecido, porque esse é o gancho que tu vai conseguir quebrar barreiras, ainda que possa ter uma falha eventual de uma situação tua, né? Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aí do Jogo dos Negócios, um podcast aí onde a gente entrevista aí as mentes mais brilhantes dos negócios no Brasil e com viés mais pro digital e também pro agronegócio, como vocês já sabem. Com isso, hoje eu tenho o grande empreendedor aí de mais de uma década de Porto Alegre, Gustavo Dutra, um amigo aí de longa data, gremista, se eu não estou enganado, né? Não. Não, é colorado. Estás enganado. Eu lembrei do Bruno. O Bruno é gremista, sim, né? Ele era bem gremistão mesmo, tatuado e tudo de Grêmio. Eu sou colorado. O Bruno nos apresentou. Nascido colorado. em frente ao Beira-Rio até ali. Olha aí, cara. Não, ninguém é perfeito, né, cara? Mas tranquilo. Mas, Gustavo, cara, obrigado aí por aceitar o convite e se a gente já puder aí começar com a tua, né, contar um pouco da tua história aí pro pessoal. Tá certo. Eu que agradeço, então, né, o convite para essa conversa, que é realmente uma conversa entre amigos, assim, faz alguns bons anos que nós nos conhecemos aí, em tempos musicais, em que ali era jovens fazendo um som, era baseado no grunge e tal, né, o rock and roll aqui em Porto Alegre, bem legal. Ambos tocavam baixo, né, nós dois tocávamos contrabaixo, cada um na sua banda. É verdade. Então ali nos conhecemos. Época de faculdade e tal, cada um também cursando o seu curso. No meu caso, eu cursei administração, né, na Federal aqui do Rio Grande do Sul, e isso foi 2003, entre 2003 e 2008. Teve um período aí do intervalo da faculdade que eu morei um ano na Inglaterra, né, para fazer essa vivência fora, também, claro, trabalhar em todos os tipos de negócio, aprender, criar uma casca aí, e depois voltei, retomei a faculdade e aí concluí em 2008. Aí, 2009, e aí em 2009, bom, já tinha no período esse final do curso estagiado em algumas empresas, né, um pouco mais na área, até interessante que na área nos estágios eu estagiei mais na área financeira, assim, de gestão ou mais financeira, mas a minha ênfase de curso foi o marketing, né? Ali eu tinha um colega também na faculdade que era colega na administração e ao mesmo tempo cursava publicidade na SPM, e a gente tinha sempre boa afinidade, fazer trabalhos juntos e já tinha uma ideia de criar um negócio, sempre bateu forte essa ideia de empreendedorismo, né? E aí em 2009, um ano depois da formatura, a gente criou a Abajur Propaganda e Inovação, que é a empresa da qual nós somos sócios, e isso já vai 13 anos e meio, né? 13 anos e meio, isso aí. E aí, claro, ele fez o mestrado em comunicação, eu fiz pós no marketing digital, né? Então, me especializei um pouco mais nessa área e aí, desde então, claro, muitas outras coisas vão acontecendo. A gente gosta mesmo de estar bastante atento às novidades, eu gosto de participar de congressos no Brasil e fora, né? Vai aos festivais em Cannes ou SXSW, coisa do tipo. Gosta de estar bem atento às novidades do mundo do empreendedorismo, da comunicação, dos negócios como um todo. Mais ou menos isso. Esse é o resumo rápido aí, talvez nem tão completo, mas bastante. Não, olha, que legal, e mais de 10 anos, né? Ou seja, o percentual o percentual de empresas que passam os 10 anos é baixo, né? É baixo.
Cara, é um desafio, assim, tu bem sabes também, é meio difícil de explicar, porque eu realmente não me vejo, depois que eu vi, com todos os altos e baixos, assim, não me vejo não tendo as características de que um negócio empreendido, ou que um empreendedor tem, né, para ir tocando o seu próprio estilo de vida pessoal e do seu negócio, do seu propósito como trabalho. Então, ainda que seja entre feriados de Natal e Ano Novo, ou outras situações, o cara esteja na labuta, na lida, digamos assim, é muito recompensador, digamos, cada etapa que tu consegue vencer ou conquistar, e aprendizados, né, que realmente nada, a gente sempre fala que nada tá conquistado, assim, nada é muito, não existe uma estabilidade plena mesmo, existem milestones, assim, que o cara vai conseguindo atingir e novos objetivos são traçados e assim a caminhada segue, né, mas esse senso da novidade a cada dia, cada segunda-feira, que seja, há 13, 14 anos, claro, dentro de um tipo de negócio, e os desafios que o mundo traz, que o próprio ramo proporciona, é o que faz o cara seguir adiante mesmo, né? Então é aquela dicotomia, tipo, é pesado e é muito bacana ao mesmo tempo, assim, então tu meio que fica embriagado nessa situação, assim, e aí o cara vai tocando, acaba gostando bastante. É muito legal, né, porque, pô, o cara, às vezes, assim, domingo de noite, o cara tá ali empolgado pra começar na segunda de manhã, né, acho que quando o cara vê que o cara achou a veia, né. É bem isso, e a gente, daqui a pouco, algo que pelo menos a mim tocou e talvez seja comum a muitas pessoas, mesmo que empreendem em etapas diferentes, quando tu começa a perceber que tu precisa tirar um pouco do senso de centralização, né, que normalmente isso, o cara fica um pouco apegado demais à coisa e delegar mais coisas, focar mais no que tu é mais especialista, digamos assim, tu te sente melhor, é que tu vê que tu performa melhor, aí que a coisa começa a criar um novo sentido, tu reinventa um negócio, reinventa o processo, né? E isso é, claro, com a maturidade das coisas, né? Mas eu acho que é um ponto super importante de ficar sempre atento, né? De se perceber naquela etapa de vida e de maturidade do negócio, quando e quanto tu deve delegar para que a coisa aconteça no seu ponto ótimo, né? E isso eu acho que é um aprendizado que a gente tem tido constante. Cara, isso é um ponto muito forte, eu acho, pra galera que tem um negócio e uma informação que eu vi, Gustavo, aqui dos Estados Unidos e no Brasil deve ser igual, é que, tipo, se eu não me engano, 90% dos CNPJs não tem mais de uma pessoa que trabalha, ou seja, só 10% dos empreendedores eles conseguem realmente contratar pessoas e delegar, porque 90% vai falar assim, cara, se eu não fizer, só se eu fizer vai ficar bom, né? Porque, e aí aquela coisa maluca que às vezes a outra pessoa vai fazer melhor que tu, e muitas vezes vai, e às vezes entra num detalhe também que é tipo, tá igual, mas o teu jeito é aquele jeito, então tu acha que, né, mas eu acho que tu fez isso na tua empresa e eu fiz isso na minha, que é, cara, eu prefiro, e vai ter situações que onde vai ficar não tão bem feito que nem tu vai fazer, vão ter, e sim, acontece, e às vezes tu vai ter gente que acabou de sair da faculdade, tá começando, enfim, toda aquela história, mas é melhor ter 10, 20, 30 pessoas te ajudando nessa missão, né, do que tu querer sozinho, tu não consegue, né? Qual é a tua experiência? Total, exatamente. Eu acho que o ganho que se tem em delegar algo, até por, claro, uma outra cabeça, um outro jeito de ver as coisas, ainda que tu tenha esse apego, a gente tem um apego que às vezes ele é, claro, por conhecimento, e aí ele é validado em cima de por isso se faz assim, porque eu já fiz de outras formas e esse foi o melhor jeito que se encontrou e tal. Mas tem outras vezes que são só formas de pensar, cacuetes e coisas, e eu acho que por mais que aquilo que tu diz possa delegar alguma coisa e numa ou outra situação não ficou bem como tu queria, as vantagens de outras tantas situações que a pessoa
proporciona de uma forma bacana, é vantajosa para a empresa como um todo, além de, sim, os ganhos de disseminar a própria cultura da empresa e descentralizar decisões que às vezes são o micromanaging, assim, né, que não faz sentido numa visão de prosperar, assim, de crescimento. Mas realmente parece que é um exercício constante, porque querendo ou não, volta e meia tu te pega fazendo coisas que não é desmerecer o trabalho. Eu topo qualquer coisa que possa se envolver, desde qualquer coisa mesmo, se for falar. E o negócio não tem nenhum ego ferido por fazer coisas mas é realmente tentar focar no ponto em que tu mais possa contribuir e as pessoas da mesma forma, né? Acho que essa é algo que a gente aprendeu e tenta sempre implementar, por mais que não seja super fácil, assim. Muito legal. Quantas pessoas são hoje na Abajur? Hoje na Abajur, agora, final de ano é um pouco mais mexido, tem entradas e saídas, mas a gente está em torno de 26, 27 pessoas. Uau, 26, 27 pessoas. Que legal, e cara. somos 2 sócios, né? Eu e o Zamban. E aí tem uma equipe boa, alguns com uma boa longevidade, né? Digamos, dos 13 anos aí, tem um colega que já teve uma pessoa que ficou 6,5, 7 quase, e agora tem o mais longevo, está com 5 anos de casa, tem que dizer, e vários outros com 13,5, 4, 2,5. O que para a publicidade, falando um pouco da área, ou no modelo de marketing, comunicação, nesse sentido, é bastantinho, porque se trabalha bastante com pessoas mais jovens mesmo, né? E diria que essa geração mais jovem um pouco, ela tem essa inquietude mais aflorada e quer experimentar e tal. Então, reter talentos ou ter uma parceria ou um crescimento, assim, que a pessoa consiga permanecer na empresa por mais tempo um pouco, tanto um desafio para quem está contratando, e me parece, né, não acontece só conosco, só na Abajur, mas é uma realidade do setor cruzando com essa geração que quer mais resultados mais rapidamente. Às vezes, claro, tem outras coisas que fazem com que os resultados ou as atividades sejam proporcionadas mais ou menos rapidamente. Então, não sei como que tu tem encarado essa situação de pessoas mesclando com a sua intenção de vida pessoal, até agora, claro, com a pandemia passada, ou que seja, essa revolução no formato de trabalho, né, em termos de mobilidade e tal, isso tudo, muita coisa veio para ficar, e até pessoas que bom, a gente vê todos esses movimentos até, né, que principalmente nos Estados Unidos, a gente vê muitas notícias dos Estados Unidos, as pessoas fazendo, cada vez tem uma nomenclatura diferente de formas de trabalhar só o suficiente, trabalhar até ser, então é interessante pensar como o nosso papel, ou o papel de quem faz a gestão de negócio e de pessoas, querendo ou não, né, de grupo de equipe, grupo de trabalho, para ver como adequar dentro de possibilidades, porque, claro, né, ainda é trabalho, da melhor forma para que fique harmônico e a coisa ande bem. Não, faz sentido. Uma coisa que a gente aprendeu recentemente foi que quando a gente estava crescendo a empresa, aquela ideia dos empreendedores, às vezes a gente acha que todo mundo é empreendedor também, né? E daí tu fala, não, no início a gente estava muito naquela cultura do não, porque a gente é remoto, né? 100% remoto, sempre foi. E a gente e o remoto já gera uma coisa, já é diferente, né? Já é mais flexível, ok. E a gente, além disso, falava muito assim, aqui é né, muito, enfim, horários flexíveis, foco no resultado. E funcionou por um período, só que depois a gente começou a ver, quando chegou ali nos 30 também, 35 pessoas que a gente tá hoje, a gente pensou assim, cara, tem boa parte da equipe que, cara, nunca trabalhou antes. Nunca trabalhou antes. Tu pensa, acabaram de se formar, tu pensa, cara, não, precisa de uma certa estrutura em termos de, não, né? Então, assim, do que a gente faz, no geral, foca no resultado, sim, mas também a gente foca no output, mas foca no input também para criar um pouco uma certa estrutura, né?
É verdade. Principalmente isso, não teve empresa, né? Certamente não teve empresa que não tenha tido demissões, saídas e entradas, admissões de pessoal, e aí os formatos de realmente de trazer a cultura e fazer com que essa nova pessoa esteja adequada e se sinta pertencendo ao sistema ali, a companhia, cada vez fica mais desafiador, né? A gente vê que, eu até imagino, o nosso caso hoje, a gente está no modelo híbrido, né? Eu hoje estou trabalhando de casa, mas tem pessoas que foram presencialmente, e alguns estão até em férias, mas a gente tem já se estruturou para que esse modelo funcionasse. Porque tem, particularmente do negócio, vantagens, um pouco do encontro pessoal ali, e até alguns clientes ainda possam perceber isso um pouco mais de valor do que ser totalmente remoto. Mas acho que também de negócio para negócio e de até alguma maturidade macro da coisa. Assim. Mas eu acho realmente, as pessoas que nunca tiveram uma experiência de trabalho e entrar num totalmente remoto, assim, é um super desafio de gestão para que o cara, imagina, né, um guri de 18, 20 anos, o cara tá, às vezes, jogando no PC e daqui a pouco vai bater o meu horário de começar. Troca a tela, desloga ou loga e ainda de pijama ou não, não sei, isso pouco importa, mas para que isso realmente pouco importe e aí ele vire alguém no seu momento de trabalho, precisa estar muito sólido, né, esse conceito para que não fique aquele... Bom, aí se sabe, né, algo que patina e não vai, né, eu gosto bastante de dizer, até estou falando um pouco demais, mas que é interessante do cara, é uma visão também não muito fácil do cara botar em prática, mas muito bacana de ter em mente, que é no tempo, eu acho que tu é um cara que, pelas tuas publicações e as coisas que tu te propõe, acho que tu consegue executar muito bem, assim, no tempo que tu tá focado ou que tu tá proposto a fazer aquela coisa, faça aquela coisa da melhor forma possível, né? Do tipo, bom, seu trabalho da 1h30, 6h30, no meio da tarde, um estágio, trabalho, que eu vou me organizar para aquilo ali que seja produtivo, que eu veja resultados, que eu não fique aqui, aí vejo uma TV, aí daqui a pouco eu faço minha torrada. A gente sabe que existe, não é que o cara vai ver, não, mas que tem assim um propósito e tu saiba para que aquilo venha a funcionar. Mas, de novo, conceitualmente, super bacana, gosto de pensar em isso, em outras etapas da vida do cara se focar, mas, claro, a prática, às vezes, engole o planejamento, né? Mas faz parte. Perfeito, perfeito. E, inclusive, antes da gente começar a gravar, tu comentasse um pouco, e até no início da gravação também, da vida pessoal e vida profissional, fazendo esse link, agora a gente falou um pouco da equipe, né? Mas falando do próprio empreendedor, assim, tocou um pouco nesse assunto, mas eu acho que e o que eu entendi foi, cara, a galera às vezes quer, eu quero uma vida, como é que chama? O equilíbrio da vida e trabalho, né? Equilíbrio. Ok. Agora, eu acho que o conceito, e não sei se tu concorda com esse conceito, quero ouvir o que tu pensa, mas o conceito que eu ouvi há um tempo atrás que eu acho que faz sentido é uma vida, trabalho integrada. Então, o que é integrada, né? Para o empreendedor aí, de novo, dá para aplicar isso para toda a equipe? Acho que é mais difícil. Na verdade, eu acho que é mais difícil. Mas falando para empreendedor aqui, a vida integrada o cara, entre aspas, trabalha, entre aspas, vamos botar assim. O melhor jeito de ilustrar é com as duas mãos, assim, né? Ou seja, tu trabalha, tu faz alguma coisa pessoal, tu trabalha, e não importa o dia da semana, não importa se é feriado, não importa nada. Claro que tu não pode levar num ponto onde é Natal lá e tu tá no trabalho. Tipo, isso, que né? parece que, exatamente, que é quase que só por um presenteísmo. Olha só como eu trabalho. No fim, ele vai ser pouco efetivo. Muito difícil de ter alguém que precise de uma demanda, pode ser, se justifique no meio da noite de Natal, É que tu raro. não possa esperar para responder um e-mail ou uma mensagem. Né? Tem situações e situações. Mas o que vale atentar é realmente isso. Vale atentar. Cada um, e existem várias realidades, né? A gente consegue falar assim, ou
falar sobre as experiências e como tem conseguido lidar com isso, mas eu diria que essa analogia que tu disse, assim, das coisas entrelaçadas, e a gente tem conexão boa, dispositivos conectados, tudo funcionando para que permita, com uma organização, tu te permita realmente a transitar entre esses momentos de vida pessoal e vida profissional ativa, né? Então, no stand-by, ela tá sempre com a luzinha ligada, eu diria, né? Seja uma ou outra. Mas tu troca ali de aplicativo na tela ou da tua atuação no momento em que ela faz mais sentido estar on, né? Então, acho que é assim, mas eu concordo que é um desafio mesmo para a pessoa conseguir equilibrar, né, o empreendedor perceber de novo aquele momento em que ele é mais valioso, ou o tempo dele a ser dedicado naquele momento para aquela situação de vida pessoal ou de negócio, e ali sim contribuir debruçado em cima da coisa, né? Fazer o que precisa no momento que precisa. Acho que esse é mais ou menos o segredo, assim, de tentar equilibrar e não ficar com aquela sensação de atolado, de cheio de coisa e de peso, né? E daqui a pouco descuidar, seja de um lado ou de outro. Muito legal. Faz sentido total, né? E nessa linha, assim, uma coisa bem prática que a gente implementou pelo menos, não sei se muita gente na equipe faz isso, mas pelo menos é uma recomendação que eu faço para todo mundo, seja da equipe ou seja outros empreendedores, que é, cara, evita a reunião de manhã. Por quê? E depende, de novo, que nem tu falou antes, depende muito de cada pessoa, vai ter tua fase ali que tá com mais energia e tal, mas na média, se tivesse que chutar, a maioria das pessoas de manhã ali, é um horário que no meio da manhã, ou de manhã cedo, ou no final da manhã, é o horário que tu tá com maior energia para trabalhar nas coisas, nos projetos grandes, e aí reunião, pelo menos o que eu faço como empreendedor, eu puxo todas as minhas reuniões para de tarde, entendeu? E eu tento, pelo menos, óbvio que se tem um cliente, alguma coisa meio aleatória, ok, mas eu tento e funciona muito bem, porque de tarde, na minha forma, eu já tô mais cansado e eu consigo participar de reunião, mas pro cara trabalhar focado ali por algumas horas nos projetos que vão mover a agulha, né? Eu não sei se né, enfim, cada um faz um jeito, né, mas alinha muito com essa que tu falou da gestão da energia do empreendedor, né? Porque realmente é o desafio, esse cruzamento, tanto de energia, de tempo, assim, no formato mais objetivo da coisa mesmo, e estar presente, né? Que eu acho que é mais ou menos o ponto que a gente está girando em torno, seja para o empreendedor, ou para o próprio colaborador, ou para a parte que estiver participante, assim, de realmente ser interessado. Eu gosto de usar um termo, assim, de se apropriar da situação, assim, eu sempre falo com colegas, que seja assim, tipo, às vezes existem uma ou outra pessoa que pode resolver a coisa, mas quem que vai se apropriar dessa resolução? Quem que vai, né, quase capitanear o problema até que ele, né, vá ao próximo passo, assim. E eu acho que isso é o fundamental das pessoas perceberem o momento em que elas podem ser esse ator e assim fazer. E ver outros momentos em que, claro, a gente falou anteriormente sobre delegar situações e tal, mas como tu disseste aí, do ponto também da energia, eu concordo contigo que, pelo menos para mim, funciona muito, que de manhã eu consigo ter uma concentração um pouco mais, uma rotina, porque parece que amanhã a rotina, ela respeita mais o que tu planejou. E a partir da tarde, não é mais tanto o que tu planejou, é como a vida te demonstrou no decorrer do dia. Então, tu parece um pouco assim, né? No geral. Mas certamente tem características de cada negócio e perfil de pessoa também, né? Legal. E uma pergunta sobre empreendedorismo, assim, das empresas que tu já visse serem bem sucedidas e das que não foram, das que não deram certo, quando tu olha para
pro teu círculo ou pro mercado, o que tu acha que são as coisas que algumas dicas mais importantes, os pilares mais importantes para ter um negócio que dure mais de 10 anos, por exemplo? Acho que tem alguns pontos, né, pelo menos da minha singela opinião de observador e também empreendedor, acho fundamental, né, para quem tem sócios, para ter uma real sintonia com os sócios, né, isso, e que estejam com o mesmo objetivo, que seja tratado esses objetivos, que seja muito claro, né, apegado, porque é a relação fundamental para a coisa acontecer. Então, isso eu tenho total tranquilidade em dizer que eu tenho tranquilidade, não, eu tenho real percepção de que muito se passa por isso. Também do nosso próprio negócio ter já ultrapassado os 13 anos, sem dúvida por ter uma relação de sócios muito boa, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho até que tira o chapéu total para o empreendedor solo, digamos assim. Eu não acho esse termo, também não é porque, claro, cara, depende de todo um contexto, né? Pessoas, tudo mais. Mas, digamos assim, o sócio único, assim, proprietário ali, o cara é um desbravador poderoso, eu diria, assim, porque passa dificuldades, é ele com as circunstâncias dele, às vezes debates, noites sem dormir, não que o sócio também não passe, mas o sozinho ali nessa configuração, pesado, mas por isso que tem que ter muita... E aí também outro fator importante é a reflexão, a serenidade e saber que existem saídas, né? Nada é conclusivo, né? Como eu disse antes, eu não gosto de trabalhar com conceitos de tipo estabilidade, ou isso sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não, certamente não. O que se sabe é que não será sempre da mesma forma. Então, ver alternativas, saídas, tem momentos, existem altos e baixos, né, numa trajetória, e claro, aí as coisas de hard skills, obviamente, né, o cara precisa buscar conhecimento, se aprimorar, porque o mercado, seja ele qual for, está cada vez mais competitivo, está ultra conectado, né, não existe fronteira alguma, quase, assim. E aí, bom, acho que aí eu poderia ficar citando alguns outros, assim, mas acho que esses são os principais, assim, do tipo, a questão de ter uma solidez de propósito em sociedade e perseverança e saber que existem fluxos e saídas, assim, né? Sempre tem, não pensa que é tudo ou nada, vou agora, tem que ter algum tipo de planejamento, ter uma serenidade, uma tranquilidade, que é sempre difícil, porque realmente empreender, o cara tem que ter um coração bom aí para aguentar alguns trancos, mas perceber que tem coisas bem cíclicas também. Isso faz muito, muito legal essa área. E até entrando um pouquinho mais a fundo nesse ponto do último que tu falasse, né? Vamos usar um termo que tá em moda aí, né? Mas a saúde mental, né? Do empreendedor, né, cara? Dos altos e baixos que tu falasse. Algumas dicas aí pra galera? Pois é. Eu acho que é sempre bom, assim, eu acho que o ambiente, eu acho que como tem bastante gente vivenciando situações muito parecidas, eu acho que a conversação sobre o tema já é super saudável, assim, o cara consegue ver sensações, só conversar tu já te percebe, ter essa, né, seja empatia ou seja, bom, me vejo na situação do cara, tá? A gente pode, por exemplo, eu e tu, nem ter falado de uma situação específica, mas o cara já consegue quase que se reconhecer, eu já vivi mais ou menos a mesma coisa, e certamente muitos empreendedores estão vivendo muitas coisas muito similares, e às vezes só essa conversa já dá uma aliviada que parece que a gente está, existe uma percepção geral de grupo sobre o mesmo sentimento, também de saúde mental. Então, acho que sou bem fã desse tipo seja de grupos, de comitês, sei lá, coisas do tipo que possam conversar sobre a temática de gestão ou dos desafios do próprio gestor, empreendedor. Existem, né,
câmaras e outras pessoas, situações mesmo, clubes, grupos, que seja, para Masterminds, debate. né? Os masterminds Exatamente. estão em alta, né? Exatamente. Desse tipo de conversa, assim, e que pode ser, claramente, não precisa ser coisas mega organizadas, pode ser com grupos de amigos de outros nichos, né? Todo mundo daqui a pouco conhece um empreendedor de áreas diferentes e certamente tem vivências, temores e situações que são comuns a eles, né? Então, acho que é isso. Bem dizer, óbvio. Existem toda uma literatura aí de técnicas e pessoas dessa área que fala sobre formas de tu organizar uma rotina de eficiência ou de mais tranquilidade para tocar o teu negócio. Aí é esse cruzamento meio de novo do pessoal com o profissional, que aí cada um vá atrelar o que faz mais sentido para si mesmo, assim, né? Mas eu gosto, a gente, um tempo atrás até já tinha comentado sobre outras referências de escritores ou seja, quase num universo um pouco mais de psicologias e tal, que acho que possa fazer com que o cara tenha uma visão que funcione tanto para a vida pessoal quanto para a vida empreendedora, né? Que afinal de contas é aquilo que a gente disse, ela ativa e desativa a cada instante, né? Conforme a coisa, a banda toca. Total. E cara, faz uns 3, 4 meses eu entrei num grupo de empreendedores aqui dos Estados Unidos, tem 800 empreendedores, investidores também, mercado imobiliário e outras coisas, bem nessa linha que tu falou, e tá muito legal para compartilhar as notícias boas e as notícias ruins, né? E aí outra coisa que eu recomendo para todo mundo, cara, se possível, fazer terapia, né? E o outro é também um coach, né? Um coach ali, porque a terapia e o coach são diferentes, né? O coach tem um overlap ali, mas o coach também envolve um pouco a questão das tuas metas, etc, né? Enfim, esses são alguns insights gerais nesse ponto aí. Isso é total. Acho que eu também concordo, sou muito pró que a pessoa. É isso, de novo a gente está trazendo para que a pessoa tenha isso, o próprio autoconhecimento ou um tratamento dos motivos porque tu te comporta assim, ou tu sente alguma coisa de uma forma diferente que tu possa ou melhorar ou perceber de uma forma que possa ser realmente diferente ou trazer ganhos para tua vida pessoal e profissional, né? Acho super bacana. Criar aquela rede de apoio, né? E uma frase que eu ouvi faz um tempo e faz todo sentido cara, o empreendedorismo é o maior curso de desenvolvimento pessoal que existe, né? Quando que tu imaginou que tu ia, e eu também, né, que a gente ia entender de vendas, de marketing, de finanças, de pessoas, e tipo, de novo, a gente não é, né, a gente não quer dizer que a gente é expert em tudo, né, mas é um assunto até para compartilhar que eu tô estudando a fundo agora, cara, é produto. Que até, aliás, 6 meses, 1 ano atrás, não tinha nem caído a ficha, que é uma coisa crítica, porque eu começo a olhar pro Elon Musk agora que tá, né, ele ganhou alguns haters aí recentemente, né, bastante haters recentemente, mas, então é um nome mais polêmico hoje, né, mas cara, tu começa a observar, ok, no que esse cara, o que ele é bom, e ele é muito bom em produto, e eu falei, caraca, melhoria de produto, sabe? Que nem quando o cara recebe uma atualização no iPhone, quer dizer que tem alguém lá que trabalhou para melhorar aquele iPhone. Isso é a melhoria do produto, para quem não tá ligado. Então, Gustavo, para mim, velho, foi uma virada de... Então, voltando pro ponto mais macro, cara, é um desenvolvimento pessoal bizarro, né? Tem muitas frentes, né, que o cara se vê carente de desenvolvimento mesmo, porque realmente a gente não consegue ser especialista a esse ponto de tudo. Mas tem o interesse em ter sempre uma melhoria contínua. Então, isso é um outro ponto que é super importante do próprio empreendedor estar atento, né, para isso também não criar uma confusão mental, assim, daqui a pouco o cara achar que vai conhecer de tudo no topo da coisa. Não tem como, pelo menos não na expectativa que a pessoa possa vir a ter. Então, mas eu gosto muito também de conhecer
um pouco de tudo, assim, gosto dessa visão generalista por interesse geral, assim, e eu acho que, claro, tem em alguns momentos, quando interessa um pouquinho mais, tu vai um pouco mais a fundo. Tu disseste, tipo, agora eu vou pegar esses 6 meses ou um pouco mais para me dedicar um pouco mais nessa área. Tá, cheguei até certo ponto, não sou especialista, mas eu já avancei um tanto mais. E assim o cara vai se moldando, né? De novo, a gente começou quase que falando sobre qual a qualificação de graduação e tal, mas é bem o que tu disseste, no intervalo, na caminhada do empreendedorismo, tu vê tanta coisa, tu vivencia tanta coisa, aprende de formas desconstruídas, assim, que o valor disso é imensurável, né, cara? É muito legal. E, de novo, por mais que seja muito pessoal, não é assim, mas tu fez o curso de empreendedorismo, não. A minha vivência é diferente da tua ou de outra pessoa, mas completamente diferente, né? Porque isso, eu com as minhas circunstâncias e meu ponto que eu vivi de fato em tempo, espaço, mas tem inúmeros pontos de conexões, interconexões, assim, com a tua e com a da outra pessoa. Certamente a gente viveu, se não exatamente a mesma situação, muito similar a ponto de quase que perceber um padrão, né? Em sentimento internalizado e em aprendizado para uma próxima etapa. Isso é muito louco, assim, e aí que o cara consegue ver, assim, que realmente o empreendedorismo, ele te lança coisas muito específicas da tua vivência e, ao mesmo tempo, coisas que são comuns a todas as outras vivências. Isso é bem tri, assim. Nossa, faz sentido, faz sentido. E eu acho que nessa área da pessoa aprender, tem um quesito importante que por exemplo, no nosso caso aqui, a gente está contratando um head de produto, tá? Cara, como é que eu vou saber se alguém é bom, cara? É muito difícil, né? E a gente, aí é um assunto à parte aí, que é recrutamento e taxa de sucesso no recrutamento. Legal. Mas mesmo assim, no head de produto, cara, como é que eu vou saber se o cara é bom em poucas horas de conversa e fazendo aí fazer um case study rápido ali, ok? Então, que nem tu falasse, o cara tem que ser um generalista e tem que saber um pouco, né? E aquele início, né? E aí tu vai poder ter conversas, tu vai poder direcionar a pessoa é o expert nível hard, mas tu pelo menos fala a mesma língua, né? Acho que é importante, né? Total. Tanto para a pessoa que está iniciando se sentir também tem um para trocar, assim, né? E tu também, claro, de quem está fazendo parte da parte recrutadora, precisa ter essa percepção até para ter senso de avaliação mesmo, né? Isso aconteceu muito, realmente, como cresceu muito na área de tecnologia em geral, né? E tem uma carência absurda por profissionais de tecnologia, seja de programação, de código específico. Falta bastante, tanto que surgiram várias empresas de recrutamento para o mundo da tecnologia, específica para isso, né? Para que se possa filtrar de uma forma otimizada, né? O mais ideal possível, aquele profissional para aquela vaga, para aquela tarefa específica. Porque realmente eu preciso de uma solução de interface e tal, que exige código de programação específico, mas eu não sei quem vai avaliar, quem sabe. Eu preciso da solução pronta, quem é que vai recrutar essa pessoa? Então que se criou um intervalo ali que deu oportunidade de empreendedorismo para um monte de gente aí. Então, isso é outra coisa bacana do empreendedorismo e da dinâmica da evolução das coisas, né? Da prestação de serviço ou dos produtos em si. Como cria oportunidades para quem está atento, né? E consegue estruturar a cumprir essa oportunidade. Total. E agora trazendo um pouco mais para o marketing, comunicação, publicidade, que é uma área que tu tem muita experiência. Quando tu olha assim, Gustavo, nos últimos mais de 10 anos aí, o que tu vê hoje que são os 3 maiores erros que as empresas fazem nessa área de marketing, comunicação ou publicidade? Pois é, pode ser, claro, totalmente visão de tempo, vendo atualmente, assim, um pouco também da minha percepção particular, existe, né, uma situação mundial aí em termos desde de visões políticas, polarização de vários tópicos, né?
e a apropriação das marcas em cima também de visões políticas e tópicos em geral de debate social, assim, digamos, da sociedade. Então, isso é um ponto que tu consegue ter... Sempre se fala, né, que é um posicionamento, uma marca, ela precisa ter, para ela ser percebida como atrelada àquela situação, ela tem que ser autêntica, de fato, né? Não pode ser só um discurso vazio, não cola de jeito nenhum mais. Existem 1000 formas de tu validar se a marca está andando o caminho e não só fazendo a fala, né? E aí isso é um dos erros, realmente, que as marcas às vezes querem ser um pouco oportunistas nas situações e caem do cavalo, digamos assim, numa rápida checagem aí que as pessoas já estão atentas a fazer. Parece que tem gente, né, que tá só esperando uma situação para achar um furo e julgar e daqui a pouco botar uma campanha ou uma marca em descrédito por uma situação. Então, acho que esse é um ponto de muita atenção. A temática em que a sociedade está interagindo hoje, e se apropriar ou não. Existem porque existe um anseio de discurso, às vezes, das marcas, e às vezes ela não tem um apego a esse debate, ou o que se fala em termos de lugar de fala, né? Não tem propriedade muito para falar, porque não faz, o cara, sei lá, produz parafuso. Ou a fábrica de parafuso talvez não tenha que ter um posicionamento externalizado sobre tal pauta, né? Mas, às vezes, parece que uma pressão ali faz com que... Né? Então, acho que isso é uma das coisas. Mas tem muitas outras formas, né, que eu diria que as marcas também possam pensar. Então, nas pautas que a sociedade está se importando, vai passar um pouco também pelo termo dos ESG da vida, e isso também existe toda uma roupagem para isso. Ao mesmo tempo, eu penso que tem momentos em que a marca pode se... Como que eu posso deixar isso? Não que ela vá viver um mundo paralelo, assim, mas que ela possa criar o seu universo, assim, né? Existem marcas que têm o seu próprio universo e ela é quase que blindada às coisas que acontecem como pessoas. Existem pessoas que quase que podem, sei lá, fazer qualquer coisa para um determinado grupo e é blindada, se acha algum recurso para aliviar ou não, seja passar pano. Mas existem marcas que naturalmente elas são blindadas, às vezes são marcas que estão ali no nicho mais de luxo ou coisa do tipo, que conseguem transitar e passar não perfeitamente ilesas, ou quase isso, né, despercebidas de grandes polêmicas, e está sempre porque elas se usa técnicas de blindagem, digamos assim. Também é um aprofundamento que não cabe aqui agora. Então, acho que isso é um ponto super interessante de saber em qual momento tu deve tentar usar esse tipo de estratégia, do que aquele velho discurso de fale bem, fale mal, mas falem de mim, né? Existia por muito tempo essa situação. Mas agora eu fiquei curioso, o que é blindagem? Dá um exemplo para nós. Não, existem... seja por... eu diria assim, eu falei do mercado de luxo, né? Existem marcas que estão, claro, possa produzir algo, que seja joias, que tenha lá o diamante, não estou sabendo, estou falando sem saber exatamente, mas o diamante que é extraído lá de uma forma não muito correta em termos de trabalho e tal, mas ela tem um público dela, ela não entra em debates, seja de gênero, de sexualidade ou de sustentabilidade. Então ela fica ali um pouco meio assim em cima do muro e tal, tem as suas campanhas bem dirigidas em termos de glamourização, bom, é a estratégia de cada marca, e ela consegue por várias formas, que aí quem está mais dentro da marca sabe como liderar isso e como não atrelar a pautas muito polêmicas,
passar ilesa a grandes situações de grandes debates, e aí, isso que seja uma marca de joia, uma marca de... Porque a gente vê vários debates, por exemplo, assim, produção de roupas fast fashion, tem todo um negócio, né, que se fala. E aí tem outras marcas que conseguem lidar melhor com essa situação e outras marcas que ficam um pouco mais... E ainda tem marcas que existe um escândalo, mas a marca é tão grande que ela consegue fazer ou abafar ou ter valorização de um outro ponto em que o ponto positivo, entre aspas, ou a percepção de uma marca, de um ponto muito positivo dessa marca, faz com que aquele navio que acharam o pessoal produzindo tênis foi amorcegado, assim, porque eles, sei lá, fizeram toda uma ultração que contrapunha. Então, eu não dei exemplos específicos porque eu não tenho conhecimento de causa para citar a marca de fato ou dizer que façam isso ou façam aquilo. Mas, e também, aí, então, falamos sobre a apropriação de uma causa ou não, essa situação de marcas que conseguem navegar meio que ilesas, né, dentro do seu mercado, e aí são coisas mais específicas, assim. E eu acho que hoje também aí é uma coisa bem particular, assim, acho que tem marcas ou tem desejo, porque a marca ela só consegue ter a força quando ela consegue ter realmente despertar um desejo, alguma coisa bem emocional também nas pessoas, né? Então esse apelo emocional, acho que é algo que é super importante da marca ter sempre um ponto de visão, porque a empresa tem seus objetivos de negócio, comerciais e tal, e às vezes um produto ele tem que ser de uma forma de engenharia perfeito, né, funcionando, reloginho e tal, mas o ponto emocional não pode nunca ser esquecido, porque esse é o gancho que tu vai conseguir quebrar barreiras, ainda que possa ter uma falha eventual de uma situação tua, né? Então, que é o que a gente fala das love brands e tal. Então, acho que esse é um cuidado, e aí cada marca vai saber o que é o ponto emocional para cada público seu, né? Mas como a gente às vezes se percebe com algum atrelado emocionalmente até a marcas que daqui a pouco num comparativo racional puro, ela pode até não ser, mas eu tenho outra coisa emocional que... E aí, às vezes, a marca trabalha isso conscientemente, às vezes não é conscientemente, às vezes é só quase que por longevidade, tradição, é um apelo emocional, né? Se o cara nasceu comendo, sei lá, comendo bala soft, chachá, o cara acha que bala, né? Porque é emocional, mas os caras não pensaram que estavam fazendo. Tu vê ali na banca pra comprar, tu compra. Porque, né? Então, é super bacana pensar nisso, assim, aí isso aqui realmente é um assunto que cruza coisas que tu, às vezes, estão até meio que no subconsciente mesmo. Falei demais, né, cara? Desculpa aí. Não, falou tudo que a gente queria ouvir, cara. Tá ótimo. E aí, nessa linha ainda, inclusive, vamos lá, trazer um exemplo prático pro pessoal, e me corrija aqui, mas pelo menos quando eu escuto isso, eu penso o seguinte. Sei lá, é um anúncio de um perfume... Não, ou vamos usar um smartphone. Um smartphone, por exemplo, ele, tem um negócio de status ali, né, cara? O cara, eu quero o último iPhone, né? Puta, cara. E o mais engraçado é que eu passei por isso essa semana. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada nesse iPhone 14. Daí eu dei uma olhada, eu olhei as que apareceu e falei, que bizarro. Não tem nenhuma melhoria. Tem umas lá que são meio ridículas. Tipo assim, é ridículo as melhorias do iPhone 14. Eu falei, velho, eu não vou comprar o iPhone 14. Tá ligado? Então eu me segurei ali. Mas usando um smartphone como exemplo, é um negócio que tem status. Tu usando, às vezes, um perfume como exemplo lá na TV, que tu olha um anúncio, eles não vão falar do perfume. Veja esse perfume como ele... né? Como ele tem um cheiro de não sei o quê. Não, eles vão mostrar o cara lá, né? Na festa, enfim. Isso. Não é verdade? É bem isso. Tu trata de situações isso. Tu deixa atrela a emoções ou a experiências que aquele uso ou o produto pode te proporcionar, né?
E isso é bem assim, cada vez mais as marcas... Por isso que a marca, ela a gente trata muito isso na Abajur, gosta de trabalhar a comunicação, que é um conceito que a gente cunhou, de certa forma, né? Tem até um estudo sobre isso, que é a propaganda de convivência, né? Então e as marcas cada vez mais querem fazer isso, conviver, as redes sociais, a presença em redes sociais é para que ela seja mais sociável mesmo, não seja uma interrupção, um reclame, uma propaganda comercial de uma TV de 30 segundos, bem certinho, ainda que hoje em dia as redes todas tenham anúncios, né, patrocinados, mas a interação social da marca, que é uma pessoa jurídica, querendo ou não, mas é uma pessoa, está também participando da tua vida. Então, acho que é mais um exemplo, a marca é mais um exemplo de como a nossa vida pessoal e profissional ela é entrelaçada, né? O que a gente trabalha, o que a gente consome, ela faz parte das nossas 24 horas todos os dias, seja ela consciente ou não, né? Então, eu aqui estou consumindo todos os dias, sem parar, não só energia elétrica, claro, é de uma concessionária específica por razões de estado ou não, mas então, ela, querendo ou não, eu tenho impacto dela todos os meses, quando chega a conta dela, a conta dela tem um valor monetário que eu preciso pagar, mas ela tem uma prestação de serviço, ela tem também ali digamos, uma via de mídia, um intervalo de comunicação que ela, volta e meia, vem uma mensagem de Natal, assim, é um jeito de comunicar. Então, eu tô dizendo assim, existe, e aí ela está presente nas redes sociais. Eu tô dando um exemplo que é uma coisa que a gente nem percebe, mas a gente é consumidor de energia elétrica e é uma marca, né? Provavelmente, às vezes a pessoa sabe, muitas pessoas sabem qual é a sua concessionária de energia elétrica, e às vezes não sabe bem qual é a marca de papel higiênico que tu usa. Aqui tá lá. Mas porque aí se trabalhou de uma forma... Então, é muito legal para ver como que as marcas conseguem. E tem muitas oportunidades das marcas entrarem, né, ou participarem da vida das pessoas de uma forma não invasiva e compartilharem esse caminho, assim, né? Trazendo conteúdo ou trazendo realmente percepção de marca como quem vai percorrer a tua vida junto, né? Então, acho que é essa parte... De novo, a gente está falando um pouco da questão emocional. Tu comentou do iPhone, às vezes ele te traz essa... E aí vem outras coisas, tanto do status ou da melhoria tecnológica, mas... isso, de estar sempre... em tecnologia, o meu conceito é estar sempre no top, porque, claro, é uma ferramenta de trabalho, é uma coisa, não sei o quê, não quero que dê nenhuma patinada. E aí, em detrimento de outras pessoas, dizem assim, mas para tênis de corrida, eu uso ali um ok, não precisa ser o top de linha de tantos R$1.000, mas ele já me resolve, eu faço meu exercício, não tem... Ou vinho, tomo vinho até de tal classe, mas pro outro cara eu quero dizer que tu toma isso aqui, eu só tomo vinho. Então, cada situação tem essa coisa, cada marca trabalha muito bem isso, e a gente tem dentro a possibilidade de usufruir dentro das nossas limitações de cada um e também gostos da melhor forma. Muito bom, muito bom. Mais algum erro que tu vê comum aí na... Não, acho que erro... Não, acho que não é exatamente um erro. Tem situações e situações mesmo, assim, das marcas. Talvez seja... Mas aí não é erro se daqui a pouco a justificativa da marca como marca é um ganho pontual. É tipo atrelar a sua marca a figuras mais relâmpago de idolatria ou famosos de pouco... Seja, me fugiu o termo agora, assim, mas tipo, entende, assim, subcelebridades ou coisas desse tipo, assim, e que possam em algum momento trazer um ganho pontual, mas se o objetivo é esse e ela conquista isso, quem sou eu para dizer que é um erro, né? Mas daqui a pouco a imagem dessa pessoa ou tu vai atrelar essa marca e, querendo ou não, ela vai estampar a tua marca e depois tu não sabe bem como é não precisa garantir que essa pessoa vai ser, né, conduta ilibada eterna porque tu contratou ela para uma campanha, mas às vezes parece que esse possa ser um erro também, tu querer no imediatismo, no oportunismo, na situação assim do calor do momento, atrelar a tua marca a uma imagem de uma pessoa que logo ali no fim, meu cara fez um carapa descoberto que fez, e aí tu ficou ali meio com uma, sabe, depois tem que abafa ali. Então, legal. Pode ser também
uma situação, né, que hoje em dia se vê bastante, né, entre celebridades de outras formas aí mas também é isso que eu disse, daqui a pouco pro objetivo específico naquele momento faça sentido, não sou nada contra, né, não estou dizendo que não funciona, mas há de se ter um cuidado importante, né, tratando de marca, longevidade, uma construção de marca e reputação daqui a pouco. Muito bom, muito bom. E num último ponto geral aqui, na área de inovação, se tu me pudesse falar assim, quando tu olha para os clientes que chegam para pedir tua ajuda, ou quando tu olha para o mercado como um todo, o que tu diria assim que são pontos a ficar atento na hora de inovação dentro do negócio? Pois é, eu por bastante tempo, né, acho que agora um pouco está mesclando o uso, mas a palavra inovação e os formatos de inovação sempre foram muito batidos, assim, e a gente e todo mundo sabe que existem muitas formas de inovar em um negócio, mas eu acho que ele realmente se comprova como inovação uma implementação de um novo processo ou seja, falando em processo, então, que ele é testado, implementado, validado e implementado, né? Então, isso, a partir disso, passa a ser... Porque existem muitas formas de fazer diferente, que em alguma situação ou outra possa ter sido dito como uma inovação, mas que no fim o resultado sai uma coisa um pouco esquisita, ou que não é, ou até pior do que se tinha no processo anterior, né? Exemplo, sei lá, vamos fazer, sei lá, o supermercado todo virado para um lado e depois, vamos fazer uma inovação, agora bota os carrinhos para trás, o açougue na frente, e aí tu diz assim, inovação, não exatamente. Então, isso é para ilustrar um exemplo de que por muito tempo, às vezes, a inovação parecia ser mexer qualquer coisa e tirar do padrão, né? Então, acho que esse é um ponto específico de se cuidar para que a inovação seja realmente pensada, testada e aí validada para implementar, e isso repercuta em ganhos percebidos de fato nos indicadores que para ela claro, são importantes, né? São propósitos dela existir. E aí eu acho que por muito tempo, como essa palavra ou o conceito macro, de novo, as empresas querem estar atreladas a coisas, elas têm as empresas são ansiosas, né? E elas querem estar atreladas a coisa, e aí a inovação, a gente precisa de coisa de inovação, e aí certamente começou a se ter isso, muitos movimentos que daqui a pouco não faziam mais sentido. E tu botava uma roupagem de inovação e diz, tá aí, inovar. E aí no fim não era quase uma coisa estranha, assim, que não cumpria. Então acho que mais ou menos esse é o cuidado, assim, mas certamente o exercício, mesmo que de muitas coisas dessas, que foram conceituadas como inovação e não, de fato, depois se viu que não era, foi uma tentativa, pelo menos acho que é bom que tenha iniciativa né? E aí sim, tu dedicar um tempo ou uma área para que se proponha teste e saber que nem tudo vai dar certo vai ser tida como uma inovação. Às vezes são projetos que têm um propósito, se testa e se aprende, né? Então, mais ou menos isso, assim, mas é legal ler sobre e ver todas as formas que se tem de fazer e o que é e o que não é, assim, para ficar realmente mais claro sempre o que possa ser atrelado ao termo, assim, né? Também é só uma forma de dizer sobre o termo. Bem legal. E um link aí que eu vi há uns meses atrás, há uns anos atrás, a SpaceX, né, aquela empresa do Elon Musk, de novo, trazendo o nome polêmico aí, que eles focam muito, uma coisa muito interessante, que não é nem a quantidade de inovação, mas é a velocidade de inovação. Ou seja, a velocidade de inovação é mais importante do que inovação em si, né? Eles estavam falando, ou seja, faz sentido. E aí quando começa a olhar até em mercados que tu não tem como é que chama no português? No inglês chama moat, né? Mas que tu não tem um diferencial muito, muito sólido. Cara, se alguém vai te copiar, no nosso caso, se alguém tá nos copiar, cara, não tem, a gente não vê como um grande problema, como assim, como uma grande ameaça. Por quê? Porque quando tentam copiar, velho, a ideia é que tu já esteja
alguns anos na verdade. frente. Quando alguém executa aquela ideia, tu já tá na 2, 3 ideias pra frente, não é verdade? Isso, a velocidade te dá esse ganho, né? Então tu realmente consegue, mas eu acho que isso não pode ser uma trava, né? O cara ficar com esse, digamos, o fantasma de alguém replicar o formato de trabalho ou de situação que está sendo feita e isso daqui a pouco fazer com que tu não dê um passo. E da mesma forma que tu pode recriar ou fazer a tua versão de um negócio que já está rodando e daqui a pouco até suplantar isso, né? Ultrapassar esse já em funcionamento, negócio já em funcionamento. Então, realmente, isso por muito tempo também, né? Fala que é aquela situação da ideia e o que é uma ideia, né? Quanto vale uma ideia, quanto tu protege, quanto tu explode ela para ela vir a acontecer contigo, com seja quem for. E eu acho que eu sou da posição que as ideias têm que sair e as coisas começarem a acontecer. Então, não acho que faz parte, que eu acho que faz parte do jogo as melhorias, a observação de uma outra situação e alguém poder fazer uma coisa tão boa quanto ou melhor que a tua e da mesma forma que tu pode fazer, e basta quem consegue fazer as coisas mais rápido e ter as competências ali, as situações, oportunidades que façam o diferencial. É o mercado, né? O mercado, o free market. Não, fácil não por isso que a gente volta ao ponto inicial ali, né? Se o cara quer ficar enlouquecido começar a brincar disso aí, assim, sempre tem um negócio para correr atrás, nunca consegue deitar numa rede. Tem sempre aquele nível de cortisol rolando ali, né, cara? Não, ótimo. Legal, algum ponto final aí, Gustavo, tu quer deixar para nossa audiência antes da gente finalizar hoje? Não, cara, eu acho que, na verdade, o que eu tenho é agradecer, né? Acho que a conversa foi muito boa, embora de repente tenha falado um pouco mais do que seria a minha etapa aqui, mas acho que a iniciativa, assim, da conversa, muito, muito bacana, assim, assisti as outras também, gostei bastante. Já sou parte da audiência. Opa, tamo bem. É isso aí, e justamente acho que o que se teve aqui é realmente uma conversa, são experiências digamos, de pauta aberta, né, e livre para que a gente consiga, em conjunto e com os demais interessados aí de audiência e de sociedade, cada um com o seu universo, alcançar os objetivos e assim aumentar o conhecimento coletivo. Perfeito. Não, foi muito bom, muitos insights, cara. Obrigado pelo tempo aí, que é escasso. E com isso, pessoal, a gente vai encerrando esse terceiro episódio aqui do Jogo dos Negócios. E, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Feito. Tchau, tchau. Abração.